Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. E o Wilson Cell, assistência técnica e acessórios para celular, oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. Confirmado o primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial no Rio Grande do Sul. O Brasil suspende as exportações de carne de frango para a China e União Europeia após a identificação. O Ministério da Saúde afirma que humanos podem ser infectados, mas o nível de contaminação é baixo. A Suprema Corte dos Estados Unidos impede o governo Trump de retomar a expulsão de venezuelanos do país. Um relatório anual da Rede Global contra as Crises Alimentares confirma que a fome aguda afetou 295 milhões de pessoas em 2024. A CBF marca para o dia 25 de maio as eleições para renovar a diretoria após a destituição de Edinaldo Rodrigues. E você vai conhecer uma fábrica de charutos cubanos industriais, o cobiçado caçula dos habanos. O Jornal Mundial está começando. O Brasil suspendeu as exportações de carne de frango para a China e União Europeia após a identificação de um primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial no sul do país. O anúncio foi feito ontem pelo ministro da Agricultura. Um primeiro caso de gripe aviária foi identificado em uma granja comercial na cidade gaúcha de Montenegro. Com isso, China e União Europeia decidiram suspender as importações de carne de frango do Brasil. Nesta sexta-feira, o Ministério da Agricultura relatou um foco de influenza aviária de alta patogenicidade, mas esclareceu que a doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves nem de ovos. O ministro Carlos Fávaro informou que medidas de contenção e erradicação do foco foram iniciadas e destacou que o sistema brasileiro é tão robusto, tão eficiente, tão confiável, que vários países passaram a trocar o protocolo, sabendo que o Brasil sabe fazer a contenção. China e União Europeia colocaram em prática um protocolo de suspensão automática de importações nesse tipo de situação, enquanto em outros países essas restrições se limitam aos produtos procedentes da região afetada. O Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango e a China é o principal destino de suas exportações, com mais de 562 mil toneladas enviadas ao gigante asiático em 2024. Já a União Europeia importou mais de 231 mil toneladas. O governo do Rio Grande do Sul confirmou que as mortes de aves registradas no Parque Zoológico de Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, foram causadas por gripe aviária. O Ministério da Saúde afirmou que os humanos podem ser infectados, mas o risco de contaminação é baixo e não há restrição ao consumo. O governo do Rio Grande do Sul confirmou que as mortes de aves registradas no Parque Zoológico de Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, foram causadas por gripe aviária. Inicialmente, suspeitava-se da morte de 38 animais, mas novos levantamentos da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Produção Sustentável e Irrigação apontam para ao menos 90 casos. Na última segunda-feira, dia 12 de maio, técnicos coletaram amostras das aves mortas, bem como da água dos lagos onde elas viviam. Os materiais foram submetidos à análise laboratorial, cujo laudo positivo para o vírus foi divulgado nesta sexta-feira, dia 16 de maio. Em função do surto, o zoológico permanece fechado ao público. A reabertura, que estava prevista para este sábado, 17 de maio, foi suspensa por tempo indeterminado. Segundo profissionais da equipe técnica do local, cisnes e patos de diversas espécies apresentaram morte súbita, sem sinais clínicos aparentes. Veterinários seguem acompanhando os demais animais que estão sendo monitorados quanto a possíveis sintomas da doença. Tanto representantes do governo estadual quanto do Ministério da Agricultura e Pecuária esclareceram que o protocolo adotado para aves silvestres aquáticas difere do aplicado em ambientes de criação comercial, como uma granja em Montenegro, onde foi identificado o primeiro foco do vírus. No caso do zoológico, os animais sobreviventes não serão abatidos, mas mantidos em isolamento, medida que já havia sido anotada preventivamente antes da confirmação do surto. Embora a prioridade dos investigadores esteja centrada no entorno da granja, em um raio de 10 km, Sapucaia do Sul também passou a ser monitorada de perto.
A cidade está situada a cerca de 50 quilômetros do epicentro inicial. Na manhã dessa sexta-feira, dia 16 de maio, o Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou o primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial no Brasil. Até então, os registros estavam restritos a aves silvestres. A confirmação do novo foco trouxe à tona uma série de dúvidas da população, especialmente sobre o risco de transmissão da doença para seres humanos. De acordo com o Ministério da Saúde, a gripe aviária pode sim infectar humanos. Desde 2003, a Organização Mundial da Saúde, OMS, já recebeu a notificação de 874 infecções humanas pelo vírus, resultando em 458 mortes. Na região das Américas, 3 casos foram identificados até o momento da publicação deste vídeo. Nos Estados Unidos, em abril de 2022, no Equador, em janeiro de 2023 e no Chile, em março de 2023. A infecção pode se manifestar com sintomas variados, desde quadros leves de infecção respiratória até complicações mais graves, como pneumonia severa e óbito. Os sinais iniciais mais comuns incluem febre alta, igual ou superior a 38 graus, tosse e dificuldade para respirar. Em alguns casos, também são relatados sintomas gastrointestinais, como náuseas, vômitos e diarreia, além de dor abdominal, sangramentos nasais ou gengivais, dor no peito e, em casos mais graves, encefalite. As aves infectadas disseminam o vírus principalmente por meio da saliva, secreções nasais e fezes. A transmissão ocorre geralmente pelo contato direto com esses animais ou com superfícies contaminadas, seguida pelo toque em olhos, boca ou nariz. E, embora rara, a infecção em humanos tem sido registrada principalmente quando há contato próximo, sem o uso de equipamentos de proteção individual, como luvas, máscaras, respiradores e óculos de proteção. A transmissão de pessoa para pessoa, embora possível, é extremamente rara, limitada e não sustentada. Ela ocorre apenas em casos de contato prolongado e desprotegido com indivíduos infectados. Diante deste cenário, autoridades reforçam a importância de vigilância sanitária e do uso adequado de equipamentos de proteção, especialmente por profissionais que lidam diretamente com aves. É importante destacar que o diagnóstico preciso da doença deve ser feito exclusivamente por médicos, no caso de humanos, e por veterinário, no caso de animais. Esse vídeo aqui possui apenas caráter informativo. Vamos saber agora como fica o tempo para o domingo. Marcelo, boa noite. O que você nos conta? Oi, Alice. Boa noite para você, para o João Pedro e boa noite para você que nos assistem. Tendência de chuva para 10 dias no Brasil. A chuva no Brasil nos próximos 10 dias terá como principal destaque os acumulados de precipitação mais altos esperados no Rio Grande do Sul, no norte do Brasil e em parte da costa no nordeste, enquanto na maior parte do território nacional chove pouco ou nada. A região norte está ainda no período chuvoso do ano, que se denomina de inverno amazônico, o período do calendário em que há uma maior concentração de chuvas que vai de dezembro até meados do mês de maio e que normalmente concentra cerca de 60% a 70% da precipitação do ano. Com o inverno amazônico, há o aumento das precipitações, onde mais deve chover no norte do Brasil durante os próximos 10 dias será no norte do Amazonas e no norte do Pará, em Roraima e no Amapá. Na região nordeste, grande parte da região deve ter pouca chuva nos próximos 10 dias. Na faixa costeira, entretanto, acumulados muito altos e até localmente excessivos podem se dar numa faixa entre Alagoas e o Rio Grande do Norte, incluindo a Paraíba e o estado de Pernambuco. Pode chover com altos volumes também em parte do litoral da Bahia. No centro-oeste, a tendência para 10 dias indica chuva bastante irregular e com volumes baixos na maioria das áreas. Na maioria das cidades de Goiás sequer pode chover. Onde mais chove, e mesmo assim de forma isolada e irregular, é no Mato Grosso do Sul e no sul e oeste de Mato Grosso. Na região sudeste, os próximos 10 dias deve ter também chuva abaixo da média, na maior parte da região. Onde mais se espera chuva é no sul e no leste de São Paulo e em áreas costeiras no restante da região. Finalmente, na região sul, a tendência é de chover nos 3 estados neste período de 10 dias, com os maiores acumulados indicados para o Rio Grande do Sul, onde os volumes podem ser mais altos no oeste e sul do estado.
Em algumas capitais, amanhã será bastante fria. Em Curitiba, no Paraná, a mínima será de 15 graus e máxima de 26. Belo Horizonte, Minas Gerais, mínima de 13 e máxima de 25 graus. Em Goiânia, capital de Goiás, mínima de 16 e máxima de 25. Salvador, na Bahia, mínima de 24 e máxima de 31. Em Fortaleza, no Ceará, a mínima será de 24 graus e a máxima de 30. E Palmas, no Tocantins, mínima de 22 e máxima de 30 graus. Um bom domingo a todos, Alice e João Pedro. Muito obrigado, Marcelo. Boa noite, um ótimo domingo para você. A Suprema Corte dos Estados Unidos impediu o presidente Donald Trump de retomar a expulsão de imigrantes venezuelanos com base em uma lei do século XVIII. A decisão foi emitida nesta sexta-feira. O presidente americano Donald Trump acusou nesta sexta-feira a Suprema Corte de impedi-lo de cumprir suas promessas eleitorais depois que o tribunal manteve o bloqueio às expulsões de imigrantes com base em uma lei do século XVIII. O máximo tribunal já interveio em 19 de abril para bloquear as deportações sumárias de imigrantes venezuelanos para uma prisão de El Salvador, invocando a Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798. Trump acusa esses migrantes de serem membros da quadrilha Trem de Aragua, declarada uma organização terrorista global por Washington. O governo recorreu novamente ao mais alto tribunal para poder deportar outro grupo detido no Texas. Nesta sexta, em uma decisão de 7 votos contra 2, os juízes bloquearam os planos, porque consideram que não se concede tempo suficiente aos imigrantes para contestar a expulsão. A Suprema Corte dos Estados Unidos não me permite fazer o que fui eleito para fazer, declarou Trump em sua plataforma Truth Social, visivelmente irritado, sobre sua promessa de expulsar um número recorde de imigrantes em situação irregular. O tribunal acaba de decidir que os piores assassinos, traficantes, bandidos, inclusive aqueles com problemas mentais que entraram ilegalmente em nosso país, não podem ser expulsos sem passar por um processo legal longo, demorado e custoso, que possivelmente levará muitos anos por pessoa e permitindo que cometam vários crimes antes mesmo de comparecerem a um tribunal, se queixou o magnata. Veja daqui a pouco, a CBF marca a data das eleições da diretoria para a próxima semana. E você vai conhecer uma fábrica de charutos cubanos industriais. Jornal Mundial. Oferecimento: deputado estadual Sérgio Aguiar. Mais Ceará, mais desenvolvimento. Wilson Cell, assistência técnica e acessórios para celular. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com o olhar de amor. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães. Um relatório anual da Rede Global contra as Crises Alimentares confirmou que a fome aguda afetou 295 milhões de pessoas de 53 países em 2024, um recorde, principalmente devido aos conflitos. A Rede Global contra as Crises Alimentares, integrada por parceiros como a União Europeia, o Banco Mundial e agências da ONU, publicou um relatório alarmante nesta sexta-feira. De acordo com o estudo, a fome aguda afetou 295 milhões de pessoas de 53 países em 2024, um recorde principalmente devido aos conflitos. O documento ainda sustenta que as perspectivas para 2025 não são muito animadoras com a redução da ajuda internacional. Pelo 6º ano consecutivo, o balanço piorou e o agravamento da situação em áreas como Sudão, Mianmar ou Gaza ofuscaram os avanços registrados em outras regiões, como Afeganistão ou Quênia. Das 295 milhões e 300 mil pessoas, 22,6% da população analisada, 1 milhão e 900 mil, estavam à beira da fome, recorde desde que o relatório começou a ser elaborado anualmente em 2016. A maior parte da população em situação extrema estava no Sudão e na faixa de Gaza, e em menor medida no Mali e no Haiti. Os conflitos e a violência, que frequentemente provocam o deslocamento da população, foram o principal fator de crise alimentar no ano passado para 140 milhões de pessoas em 20 países.
Para 2025, o relatório adverte que a intensificação dos confrontos, as tensões geopolíticas, a incerteza que reina na economia mundial já estão aumentando a insegurança alimentar em alguns países, como a República Democrática do Congo ou Haiti. Ao mesmo tempo, o financiamento geral da ajuda está em declínio, em particular com a saída no início de 2025 dos Estados Unidos, país que era o maior doador mundial. O Papa Leão XIV reafirmou nesta sexta-feira o seu compromisso social. Defendeu a luta contra as desigualdades globais e as condições indignas de trabalho. E citou a própria história migratória durante seu primeiro encontro com os embaixadores credenciados no Vaticano. O Papa Leão XIV encontrou nesta sexta-feira o corpo diplomático da Santa Sé na Sala Clementina do Palácio Apostólico no Vaticano. O novo pontífice, nascido nos Estados Unidos e naturalizado peruano, aproveitou a ocasião para defender a luta contra as desigualdades globais e as condições indignas de trabalho. Na época de mudanças que vivemos, a Igreja não pode deixar de fazer ouvir a sua voz diante dos muitos desequilíbrios e injustiças que conduzem, entre outras coisas, às condições de trabalho indignas e às sociedades cada vez mais fragmentadas e conflituosas. O sucessor de Francisco voltou a explicar que escolheu seu nome em uma referência a Leão XIII, o Papa da primeira grande encíclica social, a Rerum Novarum. O texto, publicado em 1891, esboça a doutrina social da Igreja no contexto da primeira grande revolução industrial. Durante o encontro, o Papa se apresentou como um cidadão descendente de imigrantes que, por sua vez, também emigrou. O Vaticano mantém relações diplomáticas com 184 países. O presidente interino da Confederação Brasileira de Futebol convocou nesta sexta-feira eleições para renovar a diretoria da entidade na próxima semana, enquanto Edinaldo Rodrigues recorre no Supremo Tribunal Federal contra sua destituição. Data marcada. A Confederação Brasileira de Futebol vai ter eleições para renovar sua diretoria no dia 25 de maio. Nesta sexta-feira, o presidente interino da CBF, Fernando Sarney, convocou uma Assembleia Geral Eleitoral que vai nomear um presidente, 8 vice-presidentes e outros cargos para o período 2025-2029. Na quinta-feira, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro declarou que o acordo que havia ratificado Edinaldo Rodrigues na presidência da entidade em janeiro é nulo, devido a uma possível falsificação de assinatura. O ex-dirigente da Federação Baiana de Futebol foi retirado do cargo e toda a diretoria foi destituída. A assessoria jurídica da presidência da CBF afirma que a nomeação de Sarney é ilegal e recorreu no STF contra a decisão, que qualificou de afronta direta à ordem constitucional, pedindo à corte medidas cautelares para suspender a destituição. As turbulências na cúpula da CBF são um novo golpe para a seleção e ofuscam o anúncio da chegada do técnico italiano Carlo Ancelotti, que vai assumir a Canarinho a partir de 26 de maio. Em uma fábrica de Havana, quase 400 trabalhadores operam dezenas de máquinas para produzir cerca de 800 mil charutos todos os dias. O número que aumenta constantemente, mas ainda é menor do que a demanda pelo caçula da famosa família de Habanos. Na produção de 800 mil charutos por dia nessa fábrica, em Havana, cerca de 400 trabalhadores operam em dezenas de máquinas. Localizada no sul da capital, a Internacional Cubana de Tabacos, sigla ICT, é a única empresa no país que produz charutos feitos à máquina para exportação. Embora o número aumente cada vez mais, ainda é menor do que a crescente demanda por este irmão mais novo dos famosos habanos. Hoje temos um problema que é um problema positivo. Nossos armazéns e estoques de produtos estão acabados, estão zerados. Tudo que produzimos, estamos vendendo. As vendas da Internacional Cubana de Tabacos, que opera como uma joint venture com a empresa espanhola Tabacalera desde 2001, aumentaram de 21 milhões e 400 mil charutos naquele ano para 200 milhões em 2024. O faturamento também quase dobrou em uma década, atingindo 38 milhões de dólares, cerca de 213 milhões de reais. A demanda permaneceu forte, mas nossa capacidade de produção não conseguiu atender a essa demanda.
de esa demanda. Charutos de marcas prestigiadas no mundo, como Cohiba, Partagás e Romeu e Julieta, são produzidos em 64 máquinas, das quais 54 são de última geração e podem produzir até 42 charutos por minuto. Os trabalhadores ganham $93 por mês, R$521, quase o dobro do salário médio na ilha, e também recebem um pacote mensal de alimentos e produtos de higiene, cujo valor triplica o salário. Uma grande família. Realmente é um apoio de todo. Somos uma grande família. Há um apoio real da administração, do sindicato, do partido, da União de Jovens Comunistas. Isso é dito, mas não se acredita, porque às vezes temos outras empresas e não respiramos o mesmo ar que respiramos na ICT. Não se respira o mesmo ar que se respira em ICT. O tabaco cubano é considerado o melhor do mundo e um dos principais produtos de exportação do país. Cuba não pode vender seus charutos industriais aos Estados Unidos devido a um embargo que Washington impõe à ilha comunista desde 1962. De acordo com dados oficiais, a empresa registrou em 2024 vendas recordes de $827 milhões, impulsionadas por um mercado asiático ávido por produtos de luxo. Que interessante, né? Sim, grande produção. Comunicamos que na próxima semana não haverá Jornal Mundial por conta de alguns compromissos. Retornaremos na próxima semana, mas, por enquanto, você poderá acompanhar a nossa programação normal com os outros jornais. O Jornal Mundial de hoje termina por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir nossa página lá no Instagram, TV Mundial OFC. Boa noite. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Boa noite, um ótimo domingo para você. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, Mais Ceará, Mais Desenvolvimento, Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. E o Wilson Cell, assistência técnica e acessórios para celular.